Que a internet facilita a vida, todo mundo sabe. Mas um alerta para os consumidores virtuais. 51% das empresas brasileiras que estão na rede não estão preparadas para garantir a segurança e a privacidade de seus dados. Segundo uma pesquisa publicada recentemente, 43% das empresas culpam a falta de treinamento ou de tecnologia, e 40% não possuem recursos adequados. O que me chama mais atenção nesse estudo é que é uma questão que ainda não está na agenda das empresas, né? As empresas precisam colocar isso, primeiro atentar para a importância dessa mudança no que se refere a uma troca de comportamento, né? Hoje as empresas elas não olham para essa questão, né? Olham muito pouco, né? E a segurança da informação tem se tornado uma prioridade cada vez maior, não só no Brasil, até que o Brasil não tem tanto risco hoje, de acordo com a pesquisa, né? Mas outros países estão muito avançados nesse tipo de fiscalização, no cuidado com esse problema, né? Estados Unidos, países da Europa e agora a Ásia está se movimentando muito rapidamente e é um desafio para o Brasil. Para esse consultor, o que vale mesmo é a relação entre a empresa e o consumidor. Se eu estou fazendo uma transação comercial, estou comprando algo de uma empresa, é razoável que a empresa se garanta que eu tenho condições de arcar com aquele ônus e eu também quero saber se a empresa de fato é idônea e vai entregar o produto. Então esse é o contexto de relação entre essa pessoa e a empresa. Agora, se esses dados começam a circular por outras empresas que não tem nada a ver com aquela transação, aí você está excedendo o contexto original. Então, privacidade sempre tem que ser vista em relação ao contexto. Eu estou sendo entrevistado porque você me conhece e eu te conheço. Para isso é necessário, mas se eu estivesse numa banca de jornal, lendo um jornal, ninguém precisaria saber quem eu sou. Mas como empresa e consumidor devem agir para que haja segurança mútua? O primeiro passo é ter consciência do problema, que ainda não se tem. O segundo é colocar isso como prioridade na empresa. E prioridade o que significa? Colocar isso no orçamento, determinar valor para isso, um plano de ação, ações concretas, né? Tornar isso uma prioridade mesmo. E terceiro, colocar isso na agenda dos executivos. Colocar um profissional de alto nível dedicado a essa questão, mobilizar os funcionários, educar as pessoas para que o consumidor cada vez mais exigente no que se refere não só à entrega, mas também ao comportamento das empresas, possa perceber as marcas de uma melhor maneira. É importante que o usuário não forneça dados além dos que são estritamente necessários para aquela relação e tenha cuidado em não colocar coisas que no momento de alegria ele põe na rede e depois se arrepende de ter colocado. Então talvez o primeiro ponto de cuidado é a educação do usuário para que ele não faça coisas de que se arrependa mais tarde. O segundo ponto é que o usuário escolher um sítio para se relacionar, um provedor de transação, ele tem que saber qual é a regra que esse provedor está usando, que esse sítio está usando, que esse comércio, que essa loja, o que for, está usando, para ver se ele aceita aqueles termos ou não. Então os termos têm que estar claros. Então, se você não gosta dos termos, do que eles pretendem fazer com os seus dados depois, você escolhe um outro provedor. Você acha que aquele vendedor, aquela livraria usa seus dados de forma incorreta, você tem essa opção. E eu acho que o último nível seria o nível em que o governo deveria ter uma regulação, uma legislação mais forte de como devem ser defendidos os dados do usuário.